você escolheu ser tatuador? Eu tenho um sério problema, grande problema, em, em me desafiarem, em duvidarem de mim, Hã. sabe? E aí, o que que acontece? Eu sempre desenhei, desde criança, desde quando eu me entendo de que eu ando, eu desenho, sabe? Eu desenhava as figurinhas do Chiclete Plock, sabe? De Aham. muito antigamente, né? Tem aí gente que vai ver esse vídeo aqui e não vai saber Não do que eu sabe tô nem o que falando. que é. Esse chiclete é pra poucos. Custava 5 centavos. É. E aí eu desenhava no auge do Rei Leão, do filme e tal. Sim. Então eu reproduzia todas aquelas figurinhas na folha de sulfite. E a minha vida inteira eu desenhei. Aí uma pequena parte dela foi quando a gente mudou para Fernandópolis, né? Porque eu venho de Ribeirão Pires, São Paulo. E aí, quando a gente mudou para cá, tal, aí eu acabei deixando de desenhar tudo. E aí acabei seguindo para a parte do skate e tal. Gostava muito de andar de skate, muito. Andei 7 anos de skate, mais ou menos. E então, Profissionalmente? não, eu sempre brinquei mesmo. Mas eu gostava muito. Porém, o que que acontece? Fiz a minha primeira tatuagem. Aí depois que eu fiz a minha primeira tatuagem aos 17 anos, eu tinha uma certa amizade com o tatuador e tal, né? E, e aí nesse meio tempo a gente comecei a frequentar muito o estúdio dele. E aí frequentei muito, 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 muito tal. E aí uma bela época ele falou assim que ia embora, ia viajar e tal. E aí ele falou pra mim assim se eu não queria ficar no estúdio. Ele me ensinava algumas coisas e eu ficava no estúdio dele, tomando conta enquanto ele ia passar um tempo fora, né? Aqui em Fernandópolis. Aqui em Fernandópolis. Aí eu falei, ok, tá bom, vambora. Eu não arrego as coisas, né? Lógico, não vai falar pra mim pular num poço, né? Num precipício sem ter pelo menos um paraquedas. E aí eu aceitei. E aí daí então aconteceu dele não ir e eu fiquei ali ajudando no estúdio, tudo. Aí comecei a aprender e tal. Porém, eu trabalhava numa construtora dos meus parentes, né? E nesse meio tempo fazia faculdade de engenharia civil. E fazia tiro de guerra na época também. Não, Isso, pouca coisa. isso. Aí, nesse meio tempo, aprendi a parte de colocação de piercing e tal. E aí o pessoal começou a ver muito que eu desenhava, né? Que eu comecei a mostrar que eu desenhava muito bem. E aí alguns clientes dele começou a ver, e começou a pedir e tal. E aconteceu de ele se incomodar com isso. Eita. Aí um belo dia ele falou pra mim assim, olha, eu não quero mais que você venha no meu estúdio, porque isso não é pra você. Você não nasceu pra ser tatuador e não vem mais aqui. E ele era amigo meu, sabe, na época. E aí eu saí desolado do estúdio dele. Imagina. Isso. Muito, mas muito assim. E como Deus na minha vida, ele é muito maravilhoso. Eu tava de férias da construtora nessa época. E isso tudo, gente, isso tudo que eu tô floreando aconteceu num período de 40 dias, tá bom? E aí, eu voltando pra casa nesse dia, era umas quase 5 horas da tarde, eu encontrei o meu primo, que era o dono da construtora. Aí ele falou, senhor, você não vai voltar pro escritório? Eu falei, vou, lógico que eu vou, amanhã eu tô lá. Voltei, levantei uma grana, né? Na época, isso há 15 anos, mais de 15 anos atrás, né, quase, eu consegui levantar R$ 500. Fui para São Paulo e nesses bate-volta, chegando lá, fui roubado. Aí eu não tinha dinheiro nem para comprar um lanche. Nada, 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 nada. Aí nesse meio tempo também, conheci um cara que conhecia um outro cara que era amigo do meu irmão. Ele me emprestou a conta bancária dele, que eu também não tinha conta bancária. Aí o meu primo A depositou. pessoa nem era seu amigo, Não. emprestou a conta É bancária? coisa de Deus, sabe? Deus É. é. Aham. Aí ele me emprestou a conta bancária, aí o meu primo depositou R$ 300 pra ele. E foi com R$ 300 que eu comecei a tatuar. Comprei o material, um pouquinho em São Paulo, e foi onde que eu comecei a tatuar. E aí você montou um estúdio pra você ou começou a atender Não, assim como 99% dos em tatuadores, eu casa? comecei a tatuar na minha casa. Isso mesmo.
sempre na minha casa. Comecei na minha casa, eu fiquei na minha casa num período de 8 meses, mais ou menos. Aí, depois desses 8 meses, eu abri o estúdio. E tô lá até hoje, no mesmo lugar. No mesmo lugar. É Até hoje. ali Na Rua Bahia. na Rua Bahia. Isso. E você é super realizado tatuando. Eu sou completamente realizado tatuando. Eu amo o que eu faço, porém eu tenho... como que eu posso falar? Eu sempre modifico o que eu faço, né? Que nem hoje eu já tenho... Transforma. eu vou transformando isso, né? No caso, hoje eu tatuo, aí eu divido a parte da tatuagem com as nossas lojas online que eu criei, né? E aí tem uma equipe que trabalha comigo, a Natália também é meu braço direito, me ajuda e faz descabela para ajudar eu, né? Pra fazer as coisas, porque ela também cuida das crianças. E também as lojas online são na área da tatuagem também, sabe? Então, mas eu amo o que eu faço, por mais que seja uma loucura. E agora, você falou do amigo, eu lembrei. E esse seu amigo, né, que te cortou, como é a relação depois disso? Não tem mais? Cortou? Ai, conta de novo? Vou contar. Vou Conta. contar que eu sou um livro aberto. A gente vai Conta. fofoca. Então, Não, depois aí... que você, né, se estabeleceu e hoje não, ainda na época que eu tava começando, aí eu abri o estúdio, tudo, né, tal. Depois que eu me senti péssimo, depois de tudo que ele me falou, né, aí eu falei que eu duvidou de mim, então tá bom, então, né, então tá bom. Aí foi onde eu comecei a correr atrás pra fazer tatuagem. Você terminou a faculdade? Não, parei tudo. Porque aconteceu tudo isso. Gente, eu abandonei a engenharia civil pra ser tatuador, isso mesmo. Abandonei o escritório e tudo